Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. O tempo está a esgotar-se. No dia 9 de julho, as tarifas punitivas de Donald Trump podem entrar em vigor, a menos que um milagre de última hora evite repercussões para os exportadores europeus. Deverá a União Europeia avançar com um acordo comercial rápido ou continuar a lutar por um acordo mais vantajoso? Na cimeira da UE da semana passada, a Alemanha e a França divergiram sobre como prosseguir. Qual será a melhor opção? E ainda a marcha legal que se tornou tão popular. A proibição da Marcha do Orgulho deste ano por parte do governo da Hungria acabou por ser um verdadeiro golpe para o primeiro-ministro Viktor Orbán. Mais de 100 mil pessoas participaram no evento que se transformou numa poderosa afirmação dos direitos da comunidade LGBTQ+, não só em Budapeste, mas também por toda a Europa. A forte presença dos políticos da União Europeia foi prova disso mesmo. Terá a guerra cultural chegado ao fim? Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco Vasco Cordeiro, antigo Presidente do Comitê das Regiões e deputado da Assembleia Regional dos Açores. Seja bem-vindo. E também António Assis Teixeira, jornalista e correspondente da CNN Portugal. Obrigado aos dois e a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro fazer um ponto de situação sobre a guerra das tarifas, que pode estar para breve. Desde que tomou posse pela segunda vez em janeiro deste ano, Donald Trump tem confrontado a União Europeia como nunca antes. E a partir de 9 de julho, os produtos europeus exportados para os Estados Unidos poderão enfrentar uma tarifa de 50% como já tinha ameaçado. A pressão de Trump está a forçar a União Europeia a tomar decisões difíceis, ceder, manter a posição ou até escalar a disputa comercial. As tentativas de apaciguamento da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, caíram em ouvidos mucos em Washington, levando a Bruxelas a sugerir recentemente uma aliança como bloco comercial de Asia-Pacífico que inclui também o Reino Unido. A UE suspendeu até mediados de julho as tarifas sobre certos produtos norte-americanos para dar mais margem às negociações. Mas o tempo está a esgotar-se. É isso mesmo, o tempo está a esgotar-se. Vasco, comecemos por si. Se não se chegar a nenhum acordo, que cenário é que nós vamos ter a partir de 9 de julho e que medidas de retaliação por parte da União Europeia é que podem aparecer? Olá Mariana, olá António, muito obrigado pelo convite e é com todo o gosto que cá estou. Eu penso que esta situação tem várias leituras e podemos retirar várias lições do que aconteceu, do que está a acontecer e naturalmente também daquilo que pode acontecer no futuro. Em primeiro lugar, do ponto de vista político, o que é que isto significa? Penso que é evidente e notória a dificuldade da União Europeia de reagir a esse modus operandi do Presidente Trump de unilateralmente, de forma brusca, abrupta, tomar decisões, colocar em cima da mesa, no fundo, controlar o jogo. Do ponto de vista também político, há outra leitura que se faz, que é a dificuldade que a União demonstra de ter posições claras, eficaz. São 27 no fundo, não é? Portanto também é mais difícil. E poder no fundo reagir de uma forma minimamente eficaz a esse tipo de atuação, a esse estilo, digamos assim, de atuação e do ponto de vista prático e concreto também é aquilo que está em causa neste momento. O que se tem notado nos últimos tempos é essa dificuldade de achar um entendimento comum na forma de reagir a essa situação. A possibilidade de sanções suplementares está em cima da mesa? Eu penso que, por aquilo que temos visto, acho muito difícil que cheguemos a essa parte. Tenho as minhas dúvidas. Exatamente parece conseguir encontrar aqui um entendimento a 27 quanto a essa abordagem. Da parte dos Estados Unidos há também as tentativas de partir o bloco, de privilegiar os países em relação a outros, e isso dificulta, obviamente, esta forma. Agora, o que me parece claro e evidente é que a União, até este momento, não foi capaz de virar o jogo. Permita-me essa linguagem mais coloquial. Ou seja, ser ela
a passar, de certa forma, a ter alguns trunfos e alguma possibilidade de marcar a agenda nessa relação tensa que se estabelece. E isso é negativo, por aquilo que demonstra, alguns poderão considerar, de fragilidade, mas também daquilo que demonstra de dificuldade do próprio modo de funcionamento da União. Da União Europeia. António, acompanhou o último Conselho Europeu, onde este tema não foi o foco principal, mas é um tema importante. O que é que se discutiu? Tivemos, desde logo à cabeça, a Alemanha a pressionar a Comissão Europeia para se chegar a um acordo. Desde já, cumprimento a Mariana e o Vasco, é um gosto estar aqui. E pegando num aspecto que o Vasco trazia à mesa e que identificava enquanto problema político, eu transporto também para o paradigma da comunicação, não é? Porque eu acho que há um problema de uma grande diferença de comunicação da administração norte-americana com a União Europeia. E se Donald Trump tem esse problema por ação, a União Europeia tem por omissão. E não é a primeira vez que a União Europeia lida com esta administração. A situação das tarifas não é nova e eu acho que aqui em Bruxelas ainda não se calibrou o tom. A forma de lidar, o silêncio é muitas vezes interpretado como subserviência, e essa é uma crítica que é feita de forma recorrente à União Europeia. E na sua opinião é válida? Eu acho que muitas vezes se esquece que a União Europeia é feita de camadas e essas nuances de sermos 27 Estados com sensibilidades e exposições ao risco muito diferentes têm de ser atendidas. Nós não podemos ver a União Europeia como vemos os Estados Unidos. E sabemos que as coisas levam tempo. Mas não podemos ficar eternamente à espera de reagir. E aqui perdeu-se, de facto, essa... No fundo, é o velho problema para quem é que se telefona quando se quer falar com a União Europeia, não é? E os Estados Unidos colocam a questão sempre nesses termos e com alguma razão, porque veem as coisas de forma mais simples e têm menos conhecimento. Mas nós tivemos, Mariana, ainda há poucos dias, uma resposta europeia noutro domínio, que é o domínio da defesa, de alguma disponibilidade. Os europeus disseram sim à questão da defesa, à necessidade e à urgência de investir na defesa. Eu só não acho que seja confortável responder à defesa na magnitude que pede Donald Trump e, ao mesmo tempo, enfrentar uma guerra tarifária. Muito bem. Nós resolvemos a parte da defesa, mas saímos um bocadinho maltratados no meio do processo. E veremos como é que lá teremos até 2035. Ora aí está. No domínio que é suposto. E Vasco, seguindo aqui um bocadinho o raciocínio, numa altura como estas, que reformas a longo prazo é que se tornam urgentes, então, para reduzir a vulnerabilidade da União Europeia? Bom, a estes choques externos, não é? Quer dizer, em primeiro, acho que é um princípio de boa precaução. Nós não conseguimos evitar, porque ninguém esperava que em 2016 surgisse o presidente Trump, como ninguém esperava que agora em 2024, e portanto pode sempre aparecer, e julgo que o risco de aparecer alguém... Se calhar já devíamos estar preparados. Claro, mas isso tem a ver até com a própria forma como a União Europeia funciona, o que nos leva para uma discussão completamente diferente. Completamente diferente. Há claramente a necessidade de reformas, de mudar a forma como a União decide, chega a decisões em determinadas matérias, não é? Mas, ao mesmo tempo, é preciso não esquecer isso. Paralelamente a essas reformas que podem trazer mais eficácia ao processo de tomada de decisão, é preciso reformar os mecanismos de controle democrático do funcionamento da União. Esse é um aspecto que já, em algumas circunstâncias, tive a oportunidade de alertar. Eu penso que nós estamos a caminhar numa situação em que é preciso fazer zoom out, é preciso perceber as dinâmicas que estão aqui em causa, e se é verdade que existe essa necessidade de criar processos de decisão mais céleres, mais eficazes, é também imprescindível criar mecanismos de fiscalização, desde logo política, por parte das instituições europeias em relação a esses processos de decisão, porque senão caímos no risco de evidenciar de forma flagrante
que a União não está preparada para determinado tipo de atuações, para determinado tipo de interpretações daquilo que são os poderes e as competências de algumas instituições europeias. Portanto, a Europa e o mundo em geral está a passar por um momento complicado. No entanto, há aqui também mecanismos de mediação, não é? Sempre para gerir estes conflitos. Qual é a eficácia de recorrer à Organização Mundial do Comércio numa altura como estas, dado que o bloqueio deste órgão de recurso, enfim, faço aqui a repetição, há um bloqueio devido aos Estados Unidos. E já houve uma série de atores, até em termos europeus, Mariana, a questionar não é tanto a oportunidade, mas no fundo o regime de funcionamento e a efetividade. Portanto, essa é uma questão. Mas ainda não temos muitas novidades sobre essa ação, esse processo de intenção que a União Europeia tinha junto da organização. Mas eu acho que a União Europeia pode sempre, entretanto, e enquanto espera por isso, fazer mais. O Vasco estava a falar de reformas. Eu acho que as reformas são importantíssimas, mas a palavra reforma é uma palavra que impõe e nós percebemos logo que é uma coisa que leva tempo. Quando a União Europeia fala de tarifas, e desde o início, sobretudo com esta segunda administração Trump, e em que falou da reação, das contramedidas e daquilo que podia fazer, falou sempre da diversificação do mercado. Não há conferência de imprensa, seja por parte da Comissão, seja por parte dos comissários, que esse tema não seja trazido. Discutiu-se isso no Conselho Europeu. Se pensarmos na questão do Mercosul, por exemplo, que é um outro mercado para o qual pode ser diversificado, passaram 25 anos e não há ainda ratificação. Não seria este o momento para ultrapassar? Eu sei que há intervenientes de grande peso que têm dúvidas legítimas em relação ao processo em si. Mas não será este o momento mais importante para a União Europeia provar que consegue, mesmo que não reformar e mexer a fundo, pelo menos seguir em frente? E nós vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Ásia, que é também algo que tem estado em cima da mesa. Já tinha dito que se queria virar para o sul global. E que coloca de forma particularmente notória o contraponto entre essas duas visões. A parte da administração americana, uma visão mais unilateral, isolacionista, e a parte da União Europeia, uma visão mais globalista, digamos assim, em relação à forma como o comércio internacional se deve processar. Eu concordo inteiramente com o António. Esta seria uma boa oportunidade, porque há efetivamente essas duas visões em confronto em aspectos tão concretos como estes, a opção que se toma e a força, a pressão que se faz para conseguir resolver alguns dos dossiês. E mais à frente também iremos falar um bocadinho mais disso, desenvolver. Para já vamos ver aqui uma das peças que temos preparadas, que é uma das indústrias mais afetadas com o aumento das tarifas, é a indústria automóvel, um setor absolutamente crucial para a economia de países como a Alemanha e a França. Vamos ouvir o diretor da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. The impact of these tariffs on our industry, on our European manufacturing is really O impacto na nosa industria é realmente significativo. Neste momento, os nosos membros están a sofrer perdas de diñeiro moito grandes como os direitos aduaneros, na orden dos varios millóns de euros por día para algúns dos fabricantes. Poden, por tanto, imaginar o impacto que isto terá na nosa industria a longo prazo. Os Estados Unidos son o noso segundo maior mercado de exportación en termos de valor. Esta situación é completamente imprevisível. Na verdade, pensamos que é contraproducente, porque é imposible para os fabricantes asumiren compromisos firmes en materia de investimento, sexa na Europa, nos Estados Unidos ou noutro local, cando non saben quais serán as condicións de negocio amañá, na próxima semana ou mesmo no próximo ano. know what the terms of business are going to be tomorrow, next week or even next year. E este não é um problema que afeta só a Alemanha e a França, afeta também Portugal. Temos a Auto Europa, que representa cerca de 1,6% do PIB nacional e 4,5% das exportações de bens. Quais são as consequências para a nossa economia do aumento destas tarifas? Pois, naturalmente, as consequências são, em grande medida, semelhantes àquelas que acontecem a todas as economias que são afetadas por estas medidas e da forma como essas medidas... Há um aspecto que é referido ali na peça e que me parece particularmente... É que nós não estamos a falar de algo que permita às indústrias adaptarem-se, no fundo, calcularem esse custo, integrarem esse custo. Nós estamos a falar de medidas que são tomadas de forma unilateral, com um prazo muito curto e que afetam e que doem mesmo naquilo que é
no funcionamento da economia, o mesmo é dizer que doem no bolso de quem? Dos consumidores. E onde é que se vai sentir isso primeiro? No bolso dos consumidores, nas empresas, nos salários? Eu acho que a questão do bolso dos consumidores é imediato, não é? Porque as empresas, obviamente, que passarão sempre esse custo de forma direta para os produtos finais. Mas ainda a propósito, se me permite, Claro ainda a propósito da questão da reação da União Europeia e da possibilidade de contrapor, de contrabalançar, no fundo, essa forma, há uma questão que acabou por estar um bocadinho afastada de todo este debate, tem a ver com os serviços digitais e com aquilo que é a possibilidade, e aí a União Europeia poderia ter, no fundo, uma oportunidade de, pelo menos, aproximar-se de uma posição de virar o jogo, que tinha a ver exatamente com a taxação desses e que é um ponto que os Estados Unidos invocam. Veja-se o que aconteceu, a reação do presidente Trump àquilo que o Canadá tinha já decidido há muito tempo, mas que entrava em vigor, e portanto é algo que dói também à economia americana. E se estamos a falar nesse patamar de medidas incisivas, medidas que, no fundo, que têm um impacto direto e imediato, bom... Essa poderá ser uma alternativa. António, a Presidente da Comissão sugeriu uma aliança, como falávamos há bocado, com o Bloco Ásia-Pacífico. Isso era suficiente para compensar a perda do mercado americano? Eu tenho dúvidas, sobretudo se pensarmos neste testemunho que acabámos de ver da indústria automóvel e se pensarmos nos problemas que houve precisamente neste setor entre alguns países asiáticos e a União Europeia. Portanto, eu diria que só por si não seria suficiente. E, ao mesmo tempo, o tempo que demoraria a efetivar-se essa diversificação. Mas este testemunho que nós ouvimos, Mariana, também é o perfeito exemplo da incerteza. A incerteza que se vai viver por cá nos próximos 4, 5 anos. O que obriga, de facto, a que se tomem essas medidas e não se abdique de linhas vermelhas como esta que o Vasco trazia sobre a regulamentação dos serviços digitais e da inteligência artificial, que acho que pode ser... quase que um cavalo de batalha da União Europeia para conseguir pelo menos ter algum peso. Um trunfo negocial. Ter algum peso nestas negociações. Concretamente em relação à pergunta que a Mariana me fazia. Para já parece-me que não tendo em conta o peso da relação comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, acho que nos próximos tempos é muito difícil que se substitua. Isso é que é tão importante responder. Claro, mas além do mais, esta parceria também seria difícil porque implicava fazer alterações aos tratados e, portanto, isso também demoraria ainda mais tempo. E voltávamos à conversa do quão difícil é chegar a efetivar uma decisão. Portanto, esta solução não é mais viável, mas também já começamos a fazer acordos com o Canadá e com o Reino Unido. Que ganhos estratégicos é que oferece esta aliança com estes dois países? Eu acho que, e nós vimos isso quando houve a presença do Canadá aqui em Bruxelas há pouco tempo. O Reino Unido não pode deixar de ser um parceiro estratégico da União Europeia. Eu sei que o passado ainda mexe e é difícil esquecer os tempos mais difíceis na relação entre o Reino Unido e a União Europeia com o Brexit, mas tivemos sinais muito, muito positivos este ano de que há vontade de que essas relações se comecem a reescrever para o futuro. E acho que a União Europeia neste momento não pode abrir mão de ninguém, nomeadamente do Reino Unido e do Canadá. Mas volto ao argumento, não sei se eles substituem os Estados Unidos. Agora, a vantagem terá sempre. Vou aqui pedir ao Vasco para dar a sua opinião. Eu acho que do ponto de vista económico, em grande medida o António tem razão na análise que faz. Do ponto de vista político, tem um impacto, enfim, não tanto a questão do Reino Unido, mas mais a questão do Canadá. Tem um impacto muito sério, até para os próprios americanos. Do ponto de vista político, perceber que, afinal, a União Europeia está nas portas. Não é? E acho que isso, porque estas coisas também funcionam muito,
na base da percepção e da percepção que se tem, julgo que isso é uma medida que vai no sentido correto, que vai no sentido que serve os interesses da União, que fortalece a posição da União e permite, obviamente, que do ponto de vista económico e do ponto de vista prático, digamos assim, haja tempo para que possa produzir efeito. Claro. E os Estados Unidos, a União Europeia vai perder bastante se estas tarifas e se perdermos esta parceria com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também perdem. Naturalmente. E aquilo que muitas das vezes é de estranhar é o quão depressa nós assumimos a posição de vítimas no meio nós, europeus, assumimos a posição de vítimas nessas histórias, não é? Não, porque também temos trunfos para jogar. Agora, o que é preciso é fazê-lo. O que é preciso é tomar essa decisão. Eu bem sei que isto não é uma questão de inércia pessoal de ninguém. Não é que há dificuldades em alcançar-se esse nível de decisão, e a tomada dessas decisões é um processo lento. Voltávamos outra vez ao início da nossa conversa. Mas há, claramente, obviamente que isto também dói aos Estados Unidos. Mas, reafirmo, mesmo considerando tudo isto, parece-me evidente que a ideia que passa, a percepção que as pessoas têm, é que a União Europeia não foi capaz de mudar o jogo. Não teve a agilidade política, tática, para poder surgir, no fundo, numa posição que mais facilmente pudesse negociar e pudesse contrapor. O que é que falta à União Europeia? Uma reação mais enérgica, aprender com a experiência. Acho que seriam sobretudo essas duas coisas, e depois lá está, fazer valer-se desses trunfos, porque o que é que os Estados Unidos têm a perder? Na relação transatlântica, os Estados Unidos também têm empresas, também têm trabalhadores, também têm consumidores. Portanto, os europeus perdem, os norte-americanos perderão muito também, certamente, Mariana. Muito obrigada. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa e quando voltarmos iremos falar da Marcha do Orgulho em Budapeste. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Há alguns meses, os partidos no poder na Hungria tentaram proibir a marcha anual do Orgulho de Budapeste através de uma série de alterações constitucionais e legislativas, alegando que esta violava os direitos das crianças e punha em risco um desenvolvimento saudável. Mesmo assim, a marcha aconteceu e contou com a participação de dezenas de milhares de pessoas. É sobre isto que vamos debater neste bloco. António, ficou surpreendido com a elevada participação nesta marcha? Não estava à espera, de facto, de ver uma moldura humana que impusesse tanto respeito. A imagem tem imenso peso e acho que a sociedade civil acabou por dar a grande resposta a um problema que parecia até às vezes um bocadinho político e teórico, e a sociedade mobilizou-se nesse sentido, sem prejuízo de estar ou não mais ou menos alinhada com a causa, com um grupo, com uma minoria, se quisermos pôr as coisas nesses termos. Há uma maioria que é contra o ato de proibir numa democracia, independentemente das pessoas quererem ou não ir manifestar-se a Budapeste nesta marcha. E essa é a nota que fica aí, e a imagem de facto não mente e tem impacto. Vasco, durante o evento estiveram presentes muitos políticos, nomeadamente muitos eurodeputados. Isto é um sinal da pressão internacional sobre o governo húngaro? Eu acho que é sobretudo essa edição deste ano da marcha, a 30ª, não é? Penso que extravasou um bocadinho da causa em si e acaba por ser uma declaração política, acaba por ser um ato político de desafio a um governo autoritário, a um governo que proíbe. E eu partilho inteiramente da opinião do António, que julgo que muita da mobilização, ou alguma da mobilização, não querendo obviamente menosprezar a causa em si mesma, mas muita da mobilização tem a ver com isso. Tem a ver com a oportunidade de demonstrar, não é assim, não fazem, quer dizer, não pode, é proibir. Para recuperar o slogan. Portanto, Orbán ficou muito enfraquecido politicamente. Eu acho que nós precisamos de analisar o assunto com calma, não é? Porque acho que agora é preciso prestar muita atenção quando se apagam os holofotes
ver o que é que acontece. Há uma parte do discurso interno que se preenche sempre, não é? Há um quadro legal que está construído e que é um quadro legal de repressão. E é preciso continuar atento. Lá está. Não basta ir à marcha do orgulho e depois está feita a festa, vamos embora. Não, eu acho que a União Europeia, os partidos políticos, as instituições europeias devem manter uma atitude de vigilância, sobretudo neste tempo, para ver o que é que acontece quando as atenções estão mais viradas para outros assuntos e para outras temáticas. Porque, efetivamente, o quadro jurídico, o quadro legal está construído para reprimir, para proibir. A segunda dimensão, digamos assim, do assunto é exatamente essa dimensão política de demonstrar ao governo húngaro, ao governo do Sr. Orbán, que não, há limites, não vale tudo. E o que era importante também é que esta manifestação, essa declaração política de cariz tão popular ou que parte, no fundo, dessa consciência cívica, essa manifestação cívica, seja devidamente interpretada não apenas pelo Sr. Orbán, mas também por parte das instituições europeias. De que há limites, de que não podem fazer tudo e que, se for necessário, é preciso tomar decisões que salvaguardem, no fundo, o Estado de Direito e o respeito pela pessoa que, em alguns casos, este quadro legal húngaro coloca em causa e fere, naturalmente. Como já aqui dissemos, estiveram presentes cerca de 70 deputados do Parlamento Europeu, um dos quais Maria Walsh, eurodeputada irlandesa do Partido Popular Europeu. Vamos ouvi-la. Many people believe that it is just Budapest or across the country of Hungary that's Muitas persoas pensam que é apenas Budapeste ou todo o país da Hungría que está a recuar no Estado de Dereito. Não é assim. Na Irlanda perdemos 2 membros da comunidade LGBTQ+, há alguns anos debido ao odio. Tenemos sofrido unha serie de ataques na Unión Europea e costumo dizer que cando nos tornamos complacentes ou pensamos que tenemos o direito de ter é aí que lutamos tanto pela igualdade e facilmente e a perdemos. É por iso que para min aparecer sempre en días como o de hoxe é agora máis importante o que tamén se ve no palco geopolítico en termos dos Estados Unidos. Nunca podemos ser complacentes en relación aos nosos direitos e liberdades fundamentais. in terms of the United States. You can never become complacent in terms of your fundamental rights and freedoms. Para além das restrições aos direitos das minorias, há também acusações aos atropelos ao Estado de Direito e também à liberdade de imprensa. O quão grave é isto num país que faz parte da União Europeia? Eu acho que é grave o suficiente para já, a esta altura, já podíamos ter algumas respostas num processo que está aberto desde 2018, tendo em conta o artigo 7º, e que teve agora, no final do mês passado, do mês de junho, a sua 8ª audição. Portanto, a Hungria foi ouvida pela 8ª vez. Este foi um processo que foi desencadeado até pelo Parlamento Europeu, um processo que tem como objetivo tomar medidas preventivas, mas um processo aberto em 2018, que em 2025 ainda vai na sua 8ª audição e tem como objetivo tomar medidas preventivas. Eu acho que juridicamente o resultado que se visa atingir com essa lei parece-me que não é atingido. Aqui é uma questão punitiva. Exatamente, é ou não preciso passar-se para... Porque aqui há uma de duas coisas, ou não há muita vontade política, ou então os mecanismos, os sistemas que existem não funcionam. Eu quero acreditar que os tratados estão ainda atualizados nesse sentido, mas de facto não vemos muitas novidades e os perigos vão se efetivando à medida que o tempo vai passando e que a resposta não chega. Vasco. Mariana, se me permite, há aqui uma dimensão deste acontecimento que julgo que também deve ser trazida para esta análise. E que perguntava-me se era um erro ou enfim, uma derrota do Sr. Orbán. É preciso não ignorar o efeito de dinamização da base política de apoio do Sr. Orbán que este processo pode trazer. Porque isso também pode funcionar desta forma e essa componente não deve ser ignorada. A leitura dentro é diferente da leitura que nós temos aqui em Bruxelas. Claramente a postura é confrontacional com a União Europeia. A questão da guerra de valores e da guerra cultural é algo que não é apenas por parte daqueles que defendem uma maior liberdade, é também da parte daqueles que acham que não é esse o caminho que se deve seguir. E é preciso não ignorar o efeito de dinamização da base de apoio do Sr. Orbán que esse processo pode ter.
E isso exige, obviamente, cautelas na forma como se gere e que se relaciona, não prescindindo nunca, isso aí não é negociável, daquilo que são os valores da liberdade e do respeito, mais uma vez. Muito bem. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo Vasco Cordeiro, antigo Presidente do Comitê das Regiões e deputado à Assembleia Regional dos Açores, e também António Assis Teixeira, jornalista e correspondente da CNN Portugal. Obrigada aos dois. É verão e há uma onda de calor a assolar grande parte da Europa. De Inglaterra à Roménia, as autoridades de muitas regiões estão a emitir avisos de saúde devido às temperaturas abrasadoras. O sul de Espanha foi o mais afetado, com os termómetros a chegar aos 42 graus Celsius em Sevilha. As ondas de calor estão a tornar-se cada vez mais comuns e também cada vez mais intensas. Vasco, este é um tema de bastante relevância nos dias de hoje. Nós estamos a avançar a um bom ritmo para corrigir estes fenómenos ou a União Europeia impôs metas que não vai ser capaz de cumprir? Eu acho que a União Europeia está a agir a um bom ritmo. E esta apreciação, obviamente, contempla também aquilo que são os eventuais precalços que estes processos têm. O problema não se resolve, porém, apenas com a União Europeia. E falta este entendimento, falta não apenas a definição de metas até está mais ou menos feita, mas falta que essas metas sejam efetivamente cumpridas por parte daqueles que são outros espaços a nível global e que contribuem também de forma muito significativa para isso. Desde a China até aquilo que é a atuação dos Estados Unidos sobre essa matéria. Mas o assunto tem também uma componente interna, não é? E, sobretudo, uma componente que se liga com o momento que a União Europeia vive. Nós temos notícias recentes de alguns recuos por parte, desde logo, da Comissão Europeia em relação a algumas propostas legislativas que têm a ver com isso, que têm a ver com essa necessidade de atalhar caminho, digamos assim, no lidar com as alterações climáticas e com as causas das alterações climáticas. Há algumas questões em que muitas das vezes as políticas destinadas a combater os efeitos das alterações climáticas ou a precaver os efeitos das alterações climáticas são culpadas de algumas coisas com as quais não têm nada a ver. Não é? A questão da agricultura, por exemplo. Pelo amor de Deus, não há agricultor nenhum que não tenha interesse em exatamente precaver, evitar situações como aquelas que se está a viver neste momento. Porque não há agricultura que resista a temperaturas desse tipo. Não é? Isto é algo perfeitamente dramático. Há outras componentes que relevam para isso, desde o rendimento dos agricultores e as burocracias que se criam e que envolvem, que isso pode justificar algumas das decisões ou das posições que têm assumido. E precisava só de ouvir aqui a opinião do António, qual é o papel da imprensa na pressão para medidas preventivas? E garantir que as coisas são efetivamente cumpridas. Não deixa de ser irónico nós estarmos a discutir a questão climática. Esta semana a Comissão Europeia, esta quarta-feira, apresentou metas do clima na semana em que há uma vaga de calor europeia e as metas são concretas. Temos 15 anos para reduzir em 90% as emissões de gases. A Mariana falava de flexibilidade, de facto é preciso alguma flexibilidade e isso até está previsto neste pacote de medidas que foi cumprido. Até 3% dessas emissões vão poder ser externalizadas. Talvez o termo não seja o correto, mas há um sistema de compensação, porque nós sabemos que vamos ter muita pressão, nomeadamente de alguma indústria. Já temos vindo a falar da guerra das tarifas. Se nós aí somarmos metas que têm obrigatoriamente de ser cumpridas, sabemos que a Comissão Europeia terá de criar algumas válvulas de escape e alguns sistemas de fiscalização. E já vamos falar também sobre isso. Rafik Hamdi é um especialista em clima urbano e foi membro do Comitê Científico para a Preparação dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quisemos saber se a atual onda de calor é normal, se é o novo normal ou se vai piorar. É isso que ele disse.
We will experience more and more heat waves. Maybe it will Vamos experienciar cada vez máis ondas de calor. Antes tiñamos unha cada 2 ou 3 verões, mas agora será pelo menos unha onda de calor por verão. Como as mudanzas climáticas futuras, a frecuencia só irá aumentar. Un aquecimento global de 1,5 graus Celsius significa un aumento de 4 graus en Bruselas. En comparação com a meia da era pré-industrial, 4 graus é imenso. Precisamos facer un esforzo. Caso contrario, pasaremos o límite dos 1,5 graus na próxima década. 1.5 in the next decade. António, acompanha de perto as reuniões de alto nível. Que atenção é que os líderes europeus têm dado a este assunto? Não tanta quanto talvez a sociedade civil pedisse. Nós vimos nos números mais recentes do Eurobarómetro, mais de 80% das pessoas respondem que a questão climática é uma questão prioritária. Nós sabemos que talvez a nova aritmética em termos políticos em Bruxelas não esteja tão sensibilizada para a questão climática, mas isto não há tempo a perder, é mais do que um chavão. Nós estamos a assistir a fenómenos climáticos extremos e vivemos-los. Portanto, se não agimos quando os vivemos, não sei de que é que estamos à espera. A União Europeia já começou a discutir o próximo quadro financeiro plurianual. Se houver cortes na política de coesão, o que é que pode ficar em risco para regiões como a nossa, que são suscetíveis aos fenómenos climáticos extremos? Há componentes da política de coesão que tocam esse aspecto e que têm a ver com isto. Mas eu não resisto a tentar, no fundo, colocar a questão nesses termos. Eu acho que só vai haver uma atenção consistente e eficaz a esse problema quando cada vez mais se perceber que isto não é um problema de clima, isto é um problema de saúde pública e um problema económico. Estas ondas de calor que vivemos é um problema de saúde pública e é um problema económico, desde logo. Portanto, a discussão dos fundos de coesão e a discussão dos fundos tem a ver com isso, não apenas naquilo que são quantitativos, mas sobretudo naquilo que são as regras que podem levar à exclusão, nomeadamente de regiões e de municípios, na atuação que têm e que em muitas das suas áreas de competência tem a ver exatamente com esta questão climática. É o caso da habitação, é o caso dos transportes públicos, é o caso da gestão de resíduos. Tudo isso tem a ver também com essa componente das alterações climáticas. Por isso é que é preciso seguir com muita atenção, não apenas a questão do quantitativo, que recursos é que o próximo quadro financeiro anual vai ter, mas, sobretudo, quais as regras pelas quais ele se vai reger. Eu quero agradecer aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. O programa vai ter que ficar por aqui. Especial obrigada a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.